Olá, turma. Boa tarde. Daremos início hoje à disciplina de Introdução à Programação para o Web, com a unidade 1 da apostila de vocês, Interface Web. Os objetivos da aula de hoje são conhecer conceitos básicos sobre os diferentes tipos de usuários da web, identificar no espaço de uma página web elementos como a navegação, características da página principal, das páginas internas, compreender os conceitos de usabilidade, acessibilidade, legibilidade aplicados ao desenvolvimento de website, conhecer os conceitos para a utilização de fontes e cores em nosso site. Para isso, criei um roteiro com 7 tópicos, que são diferenças entre os usuários, o espaço da página, navegação, características a considerar na página principal, usabilidade, acessibilidade e legibilidade. Mas para começar, deveremos falar um pouco das diferenças entre usuários. Por quê? Porque eles são inúmeros. Hoje, já temos quase 3 bilhões de usuários na internet. E os usuários da internet são os nossos clientes principais. Como nós estamos no Brasil, a gente deve conhecer também a quantidade de usuários que nós temos acessando a internet aqui no nosso país. Já que, primeiramente, a gente vai querer que eles acessem as páginas que a gente irá criar. E aí, de acordo com a CGI, hoje, nós temos mais de 85 milhões de usuários de internet no Brasil. E destes, 42,5 milhões de usuários estão acessando a internet por dispositivos móveis. Conhecendo esses números, vocês devem observar o tamanho da responsabilidade e quantos usuários vocês vão ter que satisfazer no desenvolvimento do site de vocês. E percebam que a parcela que acessa por dispositivos móveis é considerável. Então, vocês não devem negligenciar o layout do site de vocês, que esses usuários irão enxergar pelo celular, pelo tablet, independente do tamanho da largura da tela, certo? As diferenças entre eles são inúmeras e é crescente. Por quê? Porque cresce a diversidade de pessoas com acesso ao computador a cada ano. E quando a gente fala em diversidade de pessoas, a gente fala em diferenças socioeconômicas, diferenças culturais, diferenças de experiências de vida, e isso tudo impacta na maneira como esses usuários utilizam o site de vocês. Cresce a facilidade de acesso e as diferentes formas de acesso desses usuários às redes sociais. Então, sempre que se trabalha com web, se trabalha com dados crescentes, possibilidades crescentes. E aí, devido à diferença de usuários e de formas de acesso, é necessário que os recursos tecnológicos que nós iremos empregar nos layouts dessas nossas páginas sejam adaptadas a essas variações. Algumas configurações podem afetar e vão afetar a visualização e o uso de interfaces web. Por exemplo, tamanho da página e resolução, espaço do browser na página, navegadores, velocidade de conexão e tamanho do arquivo da página. Isso tudo são configurações que, de fato, vai variar de um usuário para outro. Quando a gente fala em tamanho da página e resolução, a gente fala na quantidade de pixels que compõem a imagem vista na tela. Essa quantidade de pixel é a unidade de medida que nós trabalhamos nos nossos sites, né? São minúsculos pontinhos que vão se juntando, formando a imagem que o usuário vê na tela. E a qualidade dessa imagem, ela depende da configuração da tela, do tamanho do monitor e da resolução. Daqui a pouco a gente vai ver os dados, a média, mais ou menos, da dimensão desses monitores que os usuários estão utilizando hoje em dia. Quando a gente fala no espaço do browser na página,
A gente fala do espaço ocupado pelo browser na página do dispositivo utilizado. Claro que os dispositivos são diversos e cada um tem o seu tamanho, logo, consequentemente, o espaço de cada navegador nele, que eles irão ocupar nesses dispositivos, vai ser diferente. Falando em resoluções, né, de telas que os usuários mais utilizam, peguei as estatísticas do site da W3 Schools para que vocês possam verificar que as resoluções que eles utilizam são variadas. Não tem como nós definirmos a largura do nosso site, a resolução que a nossa página vai adquirir de uma forma muito simples, porque são diversas resoluções utilizadas. Pegando aqui as estatísticas de janeiro de 2014, olha a diferença aqui dos tipos de resoluções dos monitores que os usuários utilizam. Então, você tem que encaixar, tem que produzir um layout de forma que se encaixe a qualquer uma dessas resoluções, sem prejuízo na hora de visualizar o site. Em relação aos navegadores, a gente também tem que tomar cuidado, porque é importante sabermos que o mesmo conteúdo ele pode aparecer de maneira diferente em cada um dos navegadores. Sabe por quê? Porque cada um deles tem um motor de renderização que interpreta o código da página de vocês, interpreta o código da folha de estilo, da interface do site de vocês. E aí, pessoal, é onde vem o problema. Há uma inconsistência na forma como os motores desses navegadores interpretam os estilos CSS. A ideia, o ideal, na verdade, é que esses motores, esses navegadores, eles passem a interpretar as folhas de estilo, os códigos que vão definir o layout das nossas páginas de uma forma padronizada. Mas ainda não chegamos nesse ideal. Enquanto isso, há ainda um pouco de inconsistência e a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso aí. Na questão de velocidade de conexão e tamanho do arquivo da página web, essas características, essas configurações, elas estão extremamente ligadas. Por quê? A velocidade de conexão, vocês sabem, varia muito, vai depender de onde o usuário está, vai depender do valor que ele paga pela internet. E aí, quando a gente desenvolve uma página, é necessário ter em mente que o tempo de download das páginas não deve exceder 10 segundos, conforme as heurísticas do pai da usabilidade, Nielsen. Iremos falar mais sobre isso logo na frente, ainda na aula de hoje. Quando a gente fala em tempo de download das páginas, entendam como o tempo que as páginas levam para serem carregadas. Quanto tempo o usuário vai esperar para ele visualizar todo o conteúdo do site? De acordo com o Nielsen, esse tempo não deve exceder 10 segundos. Logo, a gente deve pensar, o usuário não vai esperar mais do que 10 segundos para poder ver todo o conteúdo da página, ele vai desistir. Então, vocês têm que ter bastante cuidado com os elementos que vocês vão colocar na página de vocês, para que o usuário que não possui uma boa velocidade de conexão não desista de acessar a sua página, certo? Então, muito cuidado em relação a isso aí. Quando a gente falou lá atrás, né, da configuração, quando a gente falou sobre o espaço da página, percebam o seguinte, essa figura, ela mostra a visão do usuário na página. Todo usuário, voluntariamente, quando ele acessa um site, ele tem um jeito peculiar de analisar o conteúdo da sua página, de olhar para o seu site. E aí, de acordo com pesquisas, com estudos, o que ele fala? Ele fala que o espaço da página
é definido como a forma e como os olhos do usuário a percorrem. Como o usuário vai olhar para aquela página e quais serão os elementos que ele vai ver primeiro, quais os que ele não vai ver ou que ele vai ver por último. Bem, existem estudos que descrevem que a maior parte dos usuários de cultura ocidental vê a página no sentido diagonal, a partir do alto à esquerda, em direção à parte inferior direita e depois retorna ao alto. Então, esse cantinho lá no alto, cantinho superior esquerdo, representa o principal ponto que os nossos usuários do Ocidente irão observar. Então, verifiquem que o que você tiver de mais importante, o que você quiser que o usuário fixe com clareza, com rapidez, que ele aprenda no seu site, deve sempre estar lá no topo superior esquerdo da sua página. Depois, o que você considera prioridade 2, na importância, você vai colocando em uma região, no setor da página, que seja correspondente a essa corzinha azul, um pouco mais clara do que a prioridade 1. E o que for menos prioritário, você coloca aqui nas laterais, na direita e no rodapé do seu site. Então, as informações mais importantes, elas devem ser localizadas sem que o usuário precise utilizar a barra de rolagem. Como assim? Quando o usuário precisar pegar o mouse e no cantinho direito e fazer com que a barra de rolagem o leve até lá embaixo, nesse momento, já é para ele ter visto as principais coisas, as principais informações do seu site, certo? Tudo tem que estar à vista dele logo depois que carrega a página de você, ok? Então, tome muito cuidado em relação a isso. Considerar a navegação do seu site, a navegabilidade do seu site é outro fator extremamente relevante no desenvolvimento. Mas primeiro a gente tem que entender o que é essa navegação, quando diz respeito a desenvolvimento web. Essa navegação, nesse sentido, do nosso estudo, é o ato ou efeito de percorrer um hipertexto, determinando a sequência em que os diversos documentos são consultados. Ou percorrer páginas web, indo de um link a outro. A gente sabe que a navegação de um site é diferente da navegação de um livro, por exemplo, em que a gente vai percorrendo página a página de modo gradual. No site não, a gente vai percorrendo link a link. E nem sempre esses links, eles estão lado a lado. Eles estão pontualmente seguidos um do outro. Mas o que é importante em relação à questão da navegabilidade? O usuário, diante de uma interface web, ele precisa saber de 3 aspectos fundamentais. É como se ele conseguisse ter respostas em relação ao que ele quer fazer. O usuário, ele precisa saber onde ele está na página do seu site, ele precisa saber onde ele esteve, quais foram as páginas anteriores que ele acessou, que o fez estar na atual, e ele precisa saber onde ele pode ir. Então, esses 3 aspectos fundamentais nada mais são do que 3 perguntas que o usuário tem que saber responder. São 3 perguntas que o usuário faz inconscientemente e que ele precisa dar resposta de forma transparente e inconscientemente também do seu site. Que é, onde estou, onde estive, onde posso ir. O usuário tem que saber exatamente o que fazer nessas situações e exatamente onde ele está. A navegação do teu site vai garantir isso daí, ok? E para garantir esses aspectos positivos da navegação, algumas características têm que ser
levadas a sério. Na página inicial, por exemplo, você precisa identificar claramente a localização do usuário e a atividade ou o conteúdo mais importante do site e o que ele pode oferecer. Então, na primeira página, na página inicial ou homepage, como também é conhecida, o usuário precisa entender qual é o objetivo daquele site, daquele conteúdo, certo? A página principal, ela também deve oferecer suporte aos usuários para encontrar o que procuram. Com certeza, na experiência de navegação de vocês, nos sites que existem por aí, quando vocês têm alguma dúvida ou quando vocês sabem exatamente o que vocês querem procurar, vocês vão direto para uma caixinha onde tem buscar no site. Lá você já entra com um texto, clica no enviar, no buscar, e aí o site te devolve algumas informações que você estava procurando. Outra coisa muito importante na página principal é estar permanentemente atualizado. Isso é bom para manter a confiança do usuário, porque ele percebe que ali é um site ativo, tem gente alimentando, tem gente trabalhando em cima dele, ele não está esquecido, não está abandonado. E também para os motores de busca, o Google da vida, Yahoo, Bing. Quando você tem uma página permanentemente atualizada, o motor de busca também percebe que aquele site está em constante manutenção. E tem alguém lá trabalhando em cima dele, e não está obsoleto. Porque os motores de busca, ele também não quer encontrar páginas obsoletas, antigas, desatualizadas para mostrar para os seus usuários, principalmente o Google, que é cada vez mais esperto nesse sentido. Outra coisa interessante, marcar a localização do usuário em relação às outras páginas e guiar seus percursos. É aquela história, manter a navegação. Então, desde a página principal, o usuário precisa saber onde ele está, onde ele esteve e para onde ele vai. Ter mais área para navegação do que para conteúdo é aquela história. Na página principal, o menos é mais. Quanto mais informação e mais conteúdo você colocar para o usuário, mais confuso ele poderá ficar. Certo? Já em relação a isso, a questão de conteúdo, o que você deve focar na página principal são os assuntos de forma direta e objetiva. Então, abusem de títulos, resumos de notícias, não coloquem informações totalmente completas, não. Peguem a parte principal, peguem o assunto de forma resumida, direta e objetiva. E aí, se o usuário se interessar, ele clica e aí ele vai conseguir ter o conteúdo completo, certo? Outra, na página principal, procure dividi-la em seções. Procure mostrar para o usuário, assim que ele acessa a sua página, quais são as categorias que aquele site está dividido, porque vai facilitar muito a navegação dele. Vai especificar mais o conteúdo que ele realmente se interessa naquele site. E, claro, ter uma seção ou menu com links para as áreas mais acessadas pelos usuários também é desejável. Essa questão de você colocar uma nuvem de links e palavras que são mais acessadas pelos usuários, no início é complicado porque você acabou de lançar o site, não sabe ainda, não tem estatísticas suficientes para saber qual o setor mais acessado, quais as informações mais interessantes para o usuário. Então, em um posterior momento, é que pode ser conveniente vocês criarem uma seção ou um menu para isso aí. Ok? Além das características das páginas, da página inicial, da página principal, as
internas, elas também devem obedecer algumas regrinhas, algumas características que são bem desejáveis. Sabe por quê? Porque hoje em dia é cada vez maior o número de usuários que buscam ir direto às páginas internas, sem necessariamente ter que passar pela página principal. Então, muito cuidado com isso. Não foquem as atenções só para a página principal, não. As páginas internas também vão ser objeto da sua atenção nesse desenvolvimento de site. Porque, segundo estudos, o usuário gasta 80% a mais de tempo nessas páginas internas do que na página principal. Então, por isso é importante sabermos as características que podem contribuir para que elas o prendam por mais tempo. Então, o que a gente quer? A gente quer que o usuário goste da nossa página a ponto de ele navegar e passar o máximo de tempo possível lá, porque aí ele vai encontrar mais produtos ou serviços do interesse dele, ele vai buscar acessar mais vezes, ele vai compartilhar informações daqui do site para outras pessoas e assim vai. Então, as páginas internas, elas são tão importantes quanto a página principal. Não é porque não leva o nome de página principal que você não vai dar total atenção a ela, certo? Então, a gente pode enumerar algumas características que vocês devem colocar nas páginas internas. Vocês devem apresentar em destaque o nome da página principal. Então, por mais que o usuário esteja nas páginas internas do seu site, o nome da página principal tem que estar em destaque, sempre acessível para ele. Mostrar em local bem visível a marca da empresa ou organização. Normalmente elas ficam no topo, normalmente, em muitos casos, elas ficam no topo superior do lado esquerdo, que é exatamente onde a gente deve colocar tudo que é de prioridade 1 no nosso layout. E é sempre bom também você fazer dessas figuras um item de navegação para o usuário voltar para a página inicial. Certo? Manter o mesmo estilo das outras páginas, pelo menos das páginas da mesma camada. Olha, pessoal, mudou de página, não é para o usuário ter a sensação de que ele mudou de site. O padrão tem que ser o mesmo. Você pode fazer um trabalho de cores diferentes, certo, mas com consistência. A gente vai ver também em relação a cores mais na frente. No entanto, você não deve mudar o padrão de formatação, o estilo base do layout da página de vocês. Porque senão, se o usuário achar que está em outro site, ele vai se confundir e isso já vai ser um motivo de insatisfação em acessar a página. Manter o foco em aspectos mais específicos do que na página principal, porque na página principal você coloca o geral, você coloca o conteúdo resumido e direto e objetivo, exatamente para direcionar o usuário para as páginas internas. E, claro, prover o sentido de localização do usuário sempre, em relação ao resto do site e à página principal. É claramente a questão de navegação. O usuário tem que saber onde está, onde esteve e para onde ele vai. Manter as informações estruturais de navegação de forma fixa na página. Ou seja, se vocês acessarem o Facebook, o site da Globo.com, o UOL.com.br, G1, vários desses sites, vocês podem observar que alguns itens, botões, elementos da página, eles são fixos e eles estão disponíveis independente da página que você esteja. Por exemplo, a ferramenta de busca do seu site tem sempre que estar disponível. O usuário, independente da página que ele esteja, ele precisa ter aquela caixinha onde ele joga uma palavra e mande pesquisar algo do interesse dele naquela página. A data de atualização é sempre importante. Links relacionados.
Mapa do site. Isso são elementos que devem ficar sempre à disposição dos usuários, certo? Nas páginas internas. Se o conteúdo for muito extenso, dividir o assunto em um resumo geral numa página e detalhar o assunto em outra. Ou então esconder algumas informações e deixar um link para que quando o usuário clique, os textos que virão depois apareçam. E, claro, prover mais informações sobre o assunto da página. Então, é na página interna que vocês vão detalhar qualquer tipo de informação acerca do seu site, ok? Mas sempre lembrando que o menos é mais, sempre lembrando de ser sensato na hora de colocar informações para esses usuários. Outras páginas que são extremamente importantes que vocês criem no site de vocês são as páginas de apoio, que pelo próprio nome diz, vai apoiar o usuário na hora da dúvida, na hora do desespero, na hora de não sei para onde eu vou. E aí, essas páginas de apoio, elas também têm características. Por exemplo, a página de abertura pode ser uma característica, pode ser um apoio, uma página de apresentação do site. Não é necessário em todos, mas às vezes pode ser bom, pode ser importante. O mapa do site para poder localizar, para trabalhar a navegação, para mostrar para ele onde ele pode ir. Uma página de Fale Conosco. Pode prestar atenção que em 99% dos sites que vocês acessam por aí, vocês têm um link que vai para uma página de contato. Lá você vai encontrar um número de telefone, um endereço, ou então um formulário que você entra com dados, com alguma pergunta. E aí, diretamente, você esclarece algum ponto que ficou que não ficou bem claro para vocês naquele site. Política de privacidade, hoje em dia é muito importante, até porque o usuário, ele compartilha muita coisa, ele usufrui dos conteúdos da sua página. Então, é sempre bom você manter essa política de privacidade para você tanto informar para o usuário como você utiliza os dados que ele joga lá para você e também você pode dizer para ele até onde, qual é o limite que ele pode ter ao utilizar as informações daquele seu site. Perguntas frequentes também é uma página muito desejável no site, porque os usuários têm dúvidas, principalmente quando são sites ou sistemas que envolvem algum tipo de interação mais direta, e aí você já criar uma página de perguntas frequentes vai facilitar muito o esclarecimento acerca do conteúdo daquele site para os usuários, que vai ser muito bom, ponto muito positivo. E as páginas de erro bem configuradas, páginas de erros bonitas, que escondam defeitos do seu sistema, que escondam códigos do seu sistema, porque vai ajudar, inclusive, na segurança da sua aplicação. Então, são características bastante interessantes de serem levadas em consideração.